Você já parou para pensar quanto dinheiro precisa para se aposentar sem depender de ninguém? Não é só parar de trabalhar e curtir a vida. É ter liberdade, segurança e, quem sabe, aquele sonhado pé na areia com um drink na mão. Mas quanto isso custa de verdade? E se eu te contar que, com o plano certo, você pode aposentar com muito mais do que imagina, mesmo sem contar com o INSS? Essa é a pergunta que vai nos guiar hoje. Quanto você realmente precisa guardar para aposentar bem? E mais importante, como chegar lá? Fica comigo, porque no final vou te mostrar uma simulação que pode mudar sua visão de futuro. Eu sou como você. Já me peguei imaginando como seria não ter chefe, não ter horário, só curtir a vida. Mas também já senti aquele frio na espinha pensando, será que vou ter dinheiro suficiente para isso? A boa notícia: não é tão complicado quanto parece. Hoje vou te guiar por um passo a passo simples, com simulações reais, para você entender quanto precisa guardar, quanto tempo vai levar e como turbinar seus ganhos para aposentar com estilo. Vamos falar de números, mas de um jeito leve, como se fosse uma conversa entre amigos primeiro. Deixa eu te contar porque esse vídeo é diferente. Não vou te entediar com jargões financeiros ou planilhas chatas. Vamos simular cenários reais, baseados em salários de CLT que você provavelmente conhece. Desde quem ganha R$ 3.000 por mês até quem tá na faixa dos 10 mil. E no final, vou te mostrar como é possível ganhar muito mais do que o INSS te daria, mesmo começando do zero. Preparado para essa jornada? Então bora, vamos começar com o básico. Quando a gente pensa em aposentadoria, a primeira coisa que vem à cabeça é o INSS, né? Aquele desconto que aparece todo mês no contra-cheque. Mas se você já olhou o valor que o INSS promete, deve ter percebido que não é lá grandes coisas. Para te dar uma ideia, quem ganha R$ 3.000 por mês hoje, depois de 35 anos de contribuição, pode esperar algo entre R$ 1.500 e R$ 2.000 por mês na aposentadoria. Isso mesmo, parece pouco, né? E agora, imagina viver com isso daqui a 30 anos, com inflação, custo de vida subindo. Não rola então, a grande sacada é construir sua própria aposentadoria, sem depender do INSS. Mas quanto você precisa para isso? Depende do estilo de vida que você quer. Quer viajar o mundo, morar numa casa simples no interior ou só pagar as contas sem aperto? Para simplificar, vamos usar um número base. R$ 2.000 por mês, ajustados pela inflação, para uma vida confortável. Mas calma, vamos subir a régua mais para frente. Imagina que você quer aposentar aos 60 anos e viver até os 80. São 20 anos de aposentadoria. Se você precisar de R$ 2.000 por mês, isso dá R$ 24.000 por ano. Multiplica por 20 anos e você vai precisar de R$ 480 mil. Parece muito? Calma, porque tem um detalhe: o dinheiro investido cresce com o tempo graças aos juros compostos. Então você não precisa guardar tudo isso. A questão é quanto guardar por mês para chegar lá. Vamos fazer uma simulação. Digamos que você tem 30 anos e ganha R$ 3.000 por mês. Quer aposentar aos 60 com esses R$ 2.000 mensais. Se você investir em algo que rende, digamos, 8% ao ano, tipo um fundo de ações ou Tesouro Selic, vai precisar guardar cerca de R$ 150 por mês. Isso é só 5% do seu salário. Parece viável, né? Mas e se você quiser mais? Tipo, R$ 5.000 por mês na aposentadoria. Aí o valor sobe para uns R$ 400 por mês. Ainda é factível, mas exige disciplina. Agora, deixa eu te contar uma coisa que me chocou quando comecei a estudar isso. Quanto mais cedo você começa, menos você precisa guardar. Se você tem 20 anos e quer os mesmos R$ 2.000 por mês aos 60, pode guardar só R$ 70 por mês. R$ 70 é o preço de 2 pizzas. Mas se você deixar para começar aos 40, esse valor pula para R$ 350. Moral da história: o tempo é seu melhor amigo, tá? Mas e se você ganha mais? Vamos subir a régua. Digamos que você ganha R$ 10.000 por mês. Quer aposentar com R$ 10.000 por mês para manter o mesmo padrão. Usando a mesma lógica, com 8% de rendimento ao ano, você precisa guardar cerca de R$ 1.200 por mês, começando aos 30. Parece muito, talvez. Mas e se eu te disser que dá para fazer esse dinheiro render ainda mais? Aqui entra a parte mais interessante. Até agora, falamos de investir direitinho, com segurança. Mas e se você for além? E se em vez de só guardar, você aprender a ganhar mais? Eu já vi gente que começou investindo R$ 100 por mês e, com o tempo, criou fontes de renda extras que multiplicaram o patrimônio. Quer saber como? Fica comigo, porque mais pra frente vou te mostrar uma simulação de alguém que transformou um salário comum em uma aposentadoria. De dar inveja. Antes disso, vamos falar de um erro que quase todo mundo comete. Sabe aquele pensamento de vou guardar o que sobrar no fim do mês? Spoiler, nunca sobra. O segredo é inverter a lógica. Paga sua aposentadoria primeiro, como se fosse uma conta. Tira aqueles R$ 150 ou R$ 400 logo que o salário cai. O resto você ajusta. Parece difícil, mas é libertador. Você começa a ver seu dinheiro crescer, e isso dá um gás danado. Agora, deixa eu te perguntar: você já imaginou como seria ter R$ 1 milhão na conta? Parece um sonho distante, né? Mas não é. Vamos fazer uma simulação para alguém que ganha R$ 5.000 por mês. Se você guardar R$ 500
reais por mês, com um rendimento de 10% ao ano, o que é possível com investimentos mais arrojados, em 30 anos, você pode ter mais de R$1 milhão. Isso daria uns R$6.000 por mês na aposentadoria, sem tocar no principal. E o melhor, você não precisa ser um gênio das finanças para isso, mas tem um detalhe que ninguém te conta. Investir não é só jogar dinheiro numa aplicação e esquecer. Você precisa estudar, ajustar sua estratégia, diversificar. Eu mesmo comecei achando que era só abrir uma poupança e pronto. Erro clássico, poupança rende pouco, quase nada. Hoje eu misturo tesouro direto, fundos imobiliários, ações. Parece complicado, mas é como aprender a cozinhar. No começo você queima o arroz, mas depois vira chefe tá gostando. Então deixa eu te provocar com uma pergunta. E se você pudesse aposentar com R$50.000 por mês? Parece loucura. Não é? Mais pro final, vou te mostrar uma simulação de alguém que fez exatamente isso, começando com um salário normal. Mas para chegar lá, você precisa entender uma coisa. O índice é só uma rede de segurança. O verdadeiro jogo é construir seu próprio patrimônio. Vamos falar de outro ponto importante. Quanto tempo você quer trabalhar? 30 anos. 40 ou quem sabe aposentar mais cedo, tipo aos 50? Isso muda tudo. Quanto mais cedo você quer parar, mais precisa guardar por mês. Por exemplo, quem ganha R$5.000 e quer aposentar aos 50, com R$5.000 por mês, precisa guardar uns R$800 por mês, começando aos 30. Parece muito, mas é só 16% do salário. E com o tempo, você pode aumentar isso agora. Deixa eu te contar uma história que me inspirou muito. Conheci um cara, o João, que começou como auxiliar administrativo, ganhando R$2.000 por mês. Ele decidiu que não queria depender do índice. Começou guardando R$100 por mês, todo mês, sem falta. Com o tempo, foi estudando e investindo melhor e começou a fazer freelas nos fins de semana. Aos 40 anos, ele já tinha R$500 mil guardado. Hoje, aos 50, ele vive com R$10.000 por mês só de rendimentos. E sabe o que ele me disse? Se eu soubesse que era tão simples, teria começado antes. Essa história me fez pensar. O que tá te segurando? Medo de não entender de investimentos? Preguiça de planejar? Ou só aquela sensação de que isso não é para mim? Eu já estive aí. Mas a verdade é que qualquer um pode fazer isso. Você não precisa ser rico. Só precisa começar, tá? Mas e se o índice for sua única opção? Vamos ser realistas. Nem todo mundo consegue investir muito. Se você ganha R$3.000 e só consegue guardar R$50 por mês, tudo bem. É melhor do que nada. E o índice vai te dar uma base. Mas mesmo assim dá para melhorar. Que tal usar esses R$50 para investir em conhecimento? Um curso, um livro, uma habilidade nova. Isso pode te levar a ganhar mais. E aí sim você investe de verdade agora. Deixa eu te perguntar. Você sabe quanto o índice realmente te paga? Vamos fazer as contas. Se você ganha R$10.000 por mês, o teto do índice hoje é de uns R$7.000. Parece bom, mas tem um porém. Esse valor é bruto e você ainda paga impostos. Fora que com a inflação, R$7.000 daqui a 20 anos vão valer bem menos. É por isso que depender só do índice é arriscado. Você merece mais. Chegou a hora de subir a régua de novo. Vamos falar da simulação que prometi lá no começo. E se você quiser aposentar com R$50.000 por mês, parece coisa de milionário, né? Mas olha só. Digamos que você ganha R$10.000 por mês hoje. Se você guardar R$2.000 por mês, investir com um rendimento de 10% ao ano e reinvestir tudo, em 30 anos você pode ter mais de R$10 milhões. Isso mesmo, 10 milhões. Com esse montante dá para viver com R$50.000 por mês sem tocar no principal. E o melhor, você não precisa ser um gênio. Só precisa de consistência, mas como chegar nesses R$2.000 por mês para investir? Aqui entra a parte de ganhar mais. Eu comecei fazendo bicos, vendendo coisas que não usava, aprendendo novas habilidades. Com o tempo, isso virou um negócio paralelo. Hoje, além do meu trabalho, tenho uma renda extra que vai direto para os investimentos. E você pode fazer o mesmo. Que tal começar um canal no YouTube, vender produtos online, ensinar algo que você sabe? As possibilidades são infinitas agora. Deixa eu te contar o segredo dos ricos. Eles não guardam dinheiro. Eles fazem o dinheiro trabalhar. Enquanto você está pensando em economizar no cafezinho, eles estão investindo em ativos que geram renda. Imóveis, ações, fundos. É isso que faz a diferença. E não, você não precisa de milhões para começar. Com R$100, você já compra cotas de fundos imobiliários que pagam dividendos todo mês. É como plantar uma semente que vira uma árvore. Tá vendo como é possível? Mas tem uma coisa que você precisa fazer agora. Planejar. Pega um papel, uma caneta e escreve. Quanto você quer ter por mês na aposentadoria? Quanto pode guardar hoje? E como vai aumentar isso com o tempo? Esse é o primeiro passo. E se você tá pensando, nossa, mas eu não sei por onde começar, relaxa. No final, vou te dar uma dica que vai simplificar tudo antes de revelar a grande recompensa. Deixa eu te perguntar. O que você faria com liberdade financeira? Viajaria o mundo? Ajudaria sua família? Ou só curtiria a vida sem preocupação? Essa é a verdadeira motivação. Não é sobre números. É sobre o que esses números podem te dar. E eu quero que você chegue lá. Chegou a hora da grande recompensa. Lembra da pergunta lá do começo.
Quanto você realmente precisa guardar para aposentar bem? A resposta é: depende do seu sonho, mas é mais acessível do que você pensa. Com base nas simulações que fizemos, alguém que ganha R$ 5.000 por mês, guarda R$ 500 e investe com 10% ao ano, pode ter R$ 1 milhão em 30 anos. Isso é R$ 6.000 por mês sem tocar no principal. E se você for além, ganhando mais e investindo mais, pode chegar a 10 milhões com R$ 50.000 por mês. O segredo: começar agora, guardar primeiro e fazer seu dinheiro trabalhar, mas a verdadeira recompensa não é só o dinheiro. É a paz de saber que você está no controle. É a liberdade de escolher como quer viver. E para te ajudar a dar o primeiro passo, aqui vai a dica final: abra uma conta numa corretora de investimentos. É de graça. Comece com R$ 50, R$ 100, o que puder. Escolha um fundo simples, como o Tesouro Selic, e vá estudando. Cada real que você investe hoje é um passo para sua liberdade. Eu comecei do zero, com medo de errar, mas hoje vejo meu dinheiro crescendo todo mês. E você pode fazer o mesmo. A aposentadoria dos seus sonhos está mais perto do que você imagina. Então, bora agir? Pega aquele celular, faz as contas e dá o primeiro passo hoje aí. Qual é o seu plano para a aposentadoria? Conta aqui nos comentários, e se você quer aprender a investir do zero, clica no vídeo ao lado. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada.